Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Mais uma vez estou aqui, eu me vesti novamente com essa veste talares. Eu estou com esse propósito, certo? É um propósito de oração que eu fiz, que estou fazendo de oração, porque a Bíblia fala dos homens, dos servos do Senhor vestidos de branco. E eu me vesti aqui com essas vestes talares para orar. É um propósito de oração. Você fica à vontade também com o seu propósito de oração. Cada um tem sua fé, não é verdade? Eu estou em propósito de oração porque eu tenho aprendido muito sobre a oração. Eu tenho que praticar mais a oração, não falar palavras vazias diante de Deus, falar qualquer coisa, mas ser bem certo, convicto do que eu estou falando, de que eu estou falando com Deus. E é por isso que a gente traz esse canal, É Tempo de Oração, porque a gente não pode parar de orar, tá bom? Mas a palavra do dia, vamos. O tema agora é a palavra do dia, que é 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 19 e 20. Preste muita atenção. Ou não sabeis, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então é uma pergunta: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, a primeira pergunta que ele está dizendo bem claro assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Você não sabe disso? Não, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Você não é de seu mesmo, você não é de você mesmo, mas você é o templo do Espírito Santo. Gente de Deus, Deus, ele nos escolheu, nos criou. Olha, eu gosto de falar dessas coisas aqui. Normalmente eu falo isso aqui quando nós estamos falando sobre grandeza e falando sobre ser vencedor, vencer. Pensa comigo, eu e você, a gente era apenas uma célula. Sabe aquele momento que o nosso pai e a nossa mãe, no amor, e eles fazendo amor, e naquele dia que a gente surge do nosso pai, era apenas uma célula. No caso que você tem irmãos gêmeos, então foi você, o seu irmão ou sua irmã, certo? Mas no meu caso só fui eu, uma célula, que foi ali, conseguiu aquela trajetória até chegar no ovário da minha mãe, no útero da minha mãe. E eu passei pelas fronteiras, sabe, do útero, e cheguei até o óvulo feminino. E ali eu comecei a fecundar. De uma célula passou duas, e duas a 4, 4, 8, 8, 16, 16. E fui assim que em um mês, 2 meses, já estava do tamanho de um grão de milho, um grão de feijão, depende muito, é muito relativo, mas já estava ali pequenininho. E com 9 meses, ou 40 semanas, né, 40 semanas que eu nasci de parto natural, estava eu nascendo. Gente de Deus, 40 semanas no ventre da minha mãe, sendo gerado, e ali já sendo escolhido por Deus. Quantas células, milhões de células saíram ali do meu pai, e a gente ali lutando para chegar até o óvulo da minha mãe. Todos os meus irmãozinhos aí, milhões de células, não conseguiram chegar. Eu cheguei, e o Senhor me escolhe ali dentro do ventre da minha mãe. E hoje a gente está adulto, e a gente não é mais uma célula, mas um corpo normal, mais ou menos normal. São há cerca de 13 trilhões de células. Imagina, trilhões de células.
se era uma célula. E o interessante é que essas células no meu corpo hoje, enquanto que umas células sanguíneas morrem, outras células sanguíneas nascem, que você vê a vida dentro de nós, continua de mim, de você. E o diferencial é que a gente nasceu justamente para ser o templo do Espírito Santo. Olha o que esse versículo está dizendo. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos, e que não sois de vós mesmos. Você não é de você, eu não sou de mim mesmo, e sim dele, porque nós fomos escolhidos por ele. Essa é a palavra do dia, amigo. Valorize isso. Você tem valor. Você tem valor. O problema é que você precisa de se dar mais, de fazer mais ou algo a mais, sabe? Mas ele está falando com você. Você é templo dele, ele quer habitar em você. O Espírito Santo quer habitar em você. E nós só vamos ser vencedor, sabe? Vencer as trevas, vencer o medo, vencer os nossos desafios, nossos obstáculos, as muralhas que vem aí em frente, a gente vai vencer só com o Espírito Santo, amigo. Não tente vencer sozinho, que você não vai conseguir na força do seu braço. Mas com o Espírito Santo você vai conseguir. Eu tenho certeza. Porque quando ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, quando a gente era apenas uma célula, no meio daquele multidão de células de irmãozinhos, ele nos escolheu e a gente conseguiu vencer. Nascemos. Ele nos escolheu e hoje a gente tem o Espírito dele. Para quem já tem o Espírito dele, ele não fez tudo isso para a gente ser um derrotado. Ele não fez tudo isso para poder a gente ficar cabisbaixo, lamentando, murmurando, reclamando. Não. Ele fez isso para ele habitar em nós e dizer: não sois vós que vivem em vós, mas eu vivo em vocês. Então vamos deixar o Espírito Santo agir, que ele está agindo com certeza. Tá bom? Você que não tem ainda o Espírito Santo, você pode recebê-lo agora. Agora, vamos orar, vamos buscar. Vou deixar o fundo e você vai ficar ali invocando ele, invocando. Você vai ter experiência com ele, eu tenho certeza que você vai ter. Se você está comigo até agora, tem acompanhado todo dia, tem buscado, você vai ter experiência com ele. Em nome de Jesus, vamos buscar o Espírito Santo. Feche seus olhos. Ó nosso Deus e nosso Pai, derrama sobre nós o Espírito do Senhor. Derrama, meu Deus, sobre nós o teu Espírito, meu Deus, e nos enche de paz, de alegria, de amor, de felicidade. Habita em nós, porque ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Oh, meu Deus, eu quero ser o templo do Espírito Santo. Amigos, fala isso agora, pode falar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero ser o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. Fala isso. E quando terminar tudo, escreve aqui, faz questão de registrar nos comentários. Depois que você der um joinha, depois que você disser amém, escrever amém, você dizer assim, sabe? Eu quero ser a morada de Deus. Oh, meu Pai, vem, meu Deus, sobre esse homem, sobre essa mulher, esse jovem. Vem, meu Deus, sobre esta pessoa que participa comigo agora. Venha, ó Espírito de Deus, reaviva essa pessoa que está desviada, afastada, que está confusa. Essa pessoa que ouviu tanta coisa da internet e está confusa e já não sabe nem para onde ir. Vem, Espírito Santo, essa pessoa que está apagada, fria, desviada, quase se desviando da fé, dos caminhos de Deus. Venha, Espírito Santo, fortalecer o fraco, levantar o caído, animal desanimado. Vem, Espírito Santo, Espírito de Deus, nós invocamos o Teu nome, Senhor.
e buscamos a sua presença. Essa pessoa, Pai, que está inscrita nesse canal, cada um, alcance ela, visita ela, vai ao encontro dela. Eu não sei como que ela está me ouvindo, se foi através da notificação do YouTube. Eu não sei se foi alguém que enviou o link, que mandou no grupo de igreja, de membro, no grupo de família, de amigos. Eu não sei, uma coisa eu sei. Tudo isso aqui que está sendo falado, tudo isso aqui que está sendo vivido, que estamos vivendo, chegou até ela. E é o Senhor. Visita, meu Pai. Continue aí orando, continue buscando, continue falando com Ele, se envolva com Ele. Quando terminar tudo, escreva no canal, amém. Diga: eu quero ser morada, templo do Espírito Santo. Fique com Deus aí, continue. O fundo musical está aí, continue. Vem, Espírito Santo, continue aí que eu continuo aqui. Vem, Espírito de Deus, vem sobre nós.